Fala pessoal, bem-vindos à aula 4, a última aula aí do primeiro módulo. Nós estamos só começando, tudo visto até aqui é uma introdução. O objetivo principal dessa aula aqui é que ao final dela vocês vão entender melhor sobre todo o conceito do ecossistema de protocolos dentro de cripto. E aí, quais protocolos? Nós vamos passar uma geral sobre as stablecoins, sobre tokens e protocolos dentro de GameFi, projetos de IA e DePIN, o que é DePIN, e RWA, tokenização do mundo real. Então a gente vai passar um resumo por volta aí desses setores em cripto, de modo que no final dessa aula você vai entender em que pé que nós estamos e como está sendo construído esse ecossistema cripto, os protocolos cripto, né? Complementando a aula anterior ali que nós falamos sobre blockchains. Eu dei alguns exemplos de blockchains. Então, para finalizar esse módulo introdutório, aí nós vamos pegar um panorama geral dos principais protocolos em cripto. E aí, recapitulando também, nós tivemos a primeira aula sobre a história e evolução do dinheiro. Depois tivemos a aula do surgimento do brabo aí, né, do Bitcoin. E a terceira aula sobre o que é uma blockchain. Vamos dar início aqui a essa quarta e última aula do módulo 1. Então, os protocolos em cripto, estou colocando aqui, estou abordando como protocolos, tokens dentro do ecossistema cripto e não altcoins. O mercado cripto ele evoluiu bastante, então categorizar um projeto como uma altcoin, deixar, por exemplo, Bitcoin e Ethereum como primeiro e as altcoins, todas as outras 10 mil ou mais moedas que existem como altcoins, é um termo defasado, né? Eu não vou usar tanto o termo altcoin, mas sim tokens e protocolos do ecossistema cripto que formam tudo isso, como que tudo isso funciona. E o primeiro deles é as stablecoins. Nós vamos entender mais à frente qual o papel das stablecoins e em que altura nós estamos agora, mas já adiantando que as stablecoins é uma das principais categorias, é a categoria aí responsável por dolarizar, né, por manter o mercado cripto estável, quando você quer ter menos volatilidade em seus ativos em criptomoedas. E aí nós temos o setor de GameFi, que é um setor muito rico também. Trouxe aqui alguns exemplos, uns ícones aqui, né, stablecoins, o USDT e o USDC, como mais conhecida, aqui a Ronin e a Gala Games, como dois exemplos. São só dois exemplos, né? Não, existem dezenas, centenas de protocolos dentro de cada categoria. Aí, para IA e DePIN, eu coloquei aqui, falei um pouco sobre a tal Bitensor na aula anterior. Vamos falar sobre inteligência artificial e DePIN e RWA, né? Tokenização do mundo real, quais são os principais protocolos aí responsáveis por isso, como que está esse segmento do mercado e o que pode vir pela frente. E aí, DeFi e Liquid Staking e Restaking, nós vamos falar melhor na aula no módulo do Ethereum, se eu não me engano é o terceiro módulo, porque que é mais amplo, a gente entra um pouco na questão de DeFi de forma mais aprofundada nesses conceitos. Se eu fosse trazer todas as informações aqui dentro de todas essas categorias, essa aula iria ficar imensa. Passando um panorama aqui sobre stablecoins, a categoria responsável por oferecer uma estabilidade nos preços e ser a espinha dorsal de DeFi. Aqui no lado direito nós temos um gráfico do crescimento desde 2018 até agora. Dá para a gente ver aqui, essa linha amarela é o Tether e essa linha, a segunda linha aqui é o USDC. Depois a gente vem aqui com o DAI, uma stablecoin algorítmica do protocolo da MakerDAO. A gente vai falar um pouquinho deles aqui. E aí em seguida vários outros projetos aqui abaixo ali de 10 bilhões de dólares, mas podemos perceber que o crescimento está no meio de uma bull run, um mercado de alta agora, final de 2024, e dá para a gente perceber aqui que a entrada, o inflow de dólar no mercado como está grande, vindo principalmente do USDT,
se aproximando aqui mais ou menos nesse momento de mercado, em uma capitalização total de quase 200 bilhões de dólares por enquanto, né? E aí, quais são os tipos de stablecoins que nós temos no mercado, né? Agora que a gente entende que o ponto principal das stablecoins é garantir uma estabilidade nos preços dentro de cripto. Então você sabe que ao trocar alguma moeda que você tem, Ethereum, Link, Aave, algum protocolo ali, alguma moeda por dólar, você está saindo da volatilidade. Então esse é o principal papel das stablecoins no mercado. E aí, para a gente entender de modo geral da onde que vêm os principais projetos e como que eles funcionam, nós temos o USDT e o USDC como as principais, o USDT da Tether e o USDC da Circle. Então são empresas centralizadas por trás que emite esse dólar, minta esse dólar através de títulos do governo que eles compram. Essa stablecoin, ela está colateralizada em ativos em dólar real ou títulos do governo americano, né? O caso aqui desses dois principais projetos. Então eles compram títulos públicos, eles compram outras reservas de valor dolarizadas e principalmente o dólar para emitir essas moedas dentro do mercado cripto. Entrando no site deles é possível acompanhar uma parte da auditoria. A Tether já foi um projeto ali atacado muitas vezes, hoje está mais transparente. A USDC ela é mais, desde o começo ela foi mais organizada, assim, então apesar do market cap da USDT ser maior do que da USDC, há uma confiança muito grande na USDC, até mesmo mais do que a USDT. Mas ambas, hoje em dia, estão no nível de conformidade e de transparência bem elevado, né? Vale ressaltar o capital que essas empresas ganham em emitir, em estar trabalhando nesse meio, emitindo dólar para o mercado cripto. O lucro é absurdo, o lucro anual dessas empresas. E aí nós temos as descentralizadas e algorítmicas. A principal delas aqui é a DAI. A DAI é uma moeda, uma stablecoin algorítmica emitida pelo protocolo da MakerDAO, que é um dos protocolos aí de RWA mais estruturados do mercado. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a categoria de RWA, mas temos aí essa segunda categoria, temos vários outros projetos desse tipo. Nós tivemos o colapso da Terra Luna com o dólar digital deles. A stablecoin deles era uma stablecoin algorítmica colateralizada no token da Luna, e aí vimos o estrago, né? Quem não é dessa época, isso aconteceu há uns 2 anos atrás, foi um projeto ali que causou bilhões de dólares em prejuízo para pessoas envolvidas com ele, só para a gente entender aí, ter mais opção aqui de entendimento de quais se encaixam aqui. Hoje tem algumas bem estruturadas, mas a principal delas aí é a DAI. E aí nós temos o case de stablecoins lastreadas em criptoativos. E aí trago aqui como exemplo um protocolo bem antigo que é a Synthetix. E eles emitem o USD, o dólar da Synthetix, através de ativos lastreados em criptoativos. E aí nós temos também as stablecoins lastreadas em derivativos. Eu trouxe aqui como exemplo o case da Ethena, um case novo, mas dá para ver aí que eles estão com aceitação de mercado muito boa aí, tendo em vista um TVL, um valor locado, travado na rede deles ali de quase 2 bilhões de dólares no momento desse vídeo, né? Nós estamos no momento positivo do mercado. Esse número vai ser diferente quando você ver esse vídeo. Eles são um case aí de destaque e a stablecoin deles, o protocolo deles é lastreado em dólar, Ether e Bitcoin. Eles estão colocando outros ativos. Eles conseguem emitir aí o dólar da Ethena lastreado em derivativos do mundo cripto. Em dólar, o USDC, não sei agora, não lembro agora se tem o USDT também, mas uma boa reserva está em USDC, em Ether e Bitcoin. Colocaram Bitcoin recentemente. E aí nós temos as colateralizadas em ativos do mundo real, em RWA, que é uma das categorias que a gente vai ver agora aqui à frente, mas de modo geral dá para a gente entender aqui que todos esses 200 bilhões de dólares nesse momento emitidos em diversas stablecoins está distribuído em diversos protocolos dentro de diversos tipos
Esse é um mercado que ele vai crescer bastante ainda, apesar de já ter evoluído muito, né? Desde o começo ali da USDT até agora, os protocolos que estão surgindo, o formato, então dá para ver aí que é bem dinâmico e que uma das características é usar colateral de criptoativos, e agora a gente está tendo também até opções de ativos lastreados do mundo real. Você consegue emitir dólar em cripto, colocando como garantia ativos do mundo real. E aí nós entramos aqui para o segundo ponto, que é o ponto do GameFi, que envolve ali, une jogos com finanças descentralizadas. Nós tivemos um boom na época da Axie Infinity, 2021 ali, por volta de 2021. Coloquei como exemplo aqui a sidechain da Ronin, que é um projeto ali, inclusive da Axie Infinity, né? A Axie Infinity está dentro deles ali. E eles evoluíram bastante no sentido de ferramentas, kits para desenvolvedores de games. Então a ideia deles hoje é pegar qualquer tipo de jogo, desenvolvedores de games que queiram lançar o seu jogo dentro do ecossistema deles. Então eles têm toda a estrutura já montada, eles dão todo o apoio ali, até mesmo além da questão da estrutura, de oferecer estrutura já pronta. Então isso está fazendo trazer grandes projetos para dentro da rede deles. E aí nós temos a Gala Games também, que hoje está por volta ali de $1 bilhão de valor de mercado no momento desse vídeo. Eles têm parceria forte com pessoas do mundo de entretenimento, para além de jogos, né? Já está em funcionamento a sua própria blockchain. Então hoje eles não usam uma blockchain, por exemplo, dentro do Ethereum. Então a ideia deles foi montar uma blockchain própria para tornar mais escalável e mais centralizado a rede deles. Não sei o que vem pela frente, mas é um projeto aí que vale colocar como destaque aqui. E aí nós temos também o Illuvium, que arrecadou muito capital no ciclo anterior ali do hype de games. Agora eles já estão com o jogo deles funcionando. Também é um projeto que faz muita divulgação do GameFi, investe no setor de GameFi como um todo. Então esses são os principais projetos assim que se destacam. E vale ressaltar também que empresas do setor tradicional, colocando aí a Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games e várias outras, estão encontrando meios de entrar dentro do GameFi, entrar dentro de jogos dentro da blockchain, sair do tradicional e entrar para cá. E aí aqui eu trouxe dois gráficos. O primeiro deles é o valor de mercado do setor de GameFi comparado ao valor de mercado do Bitcoin. Então a linha azul aqui é o setor de GameFi nesse momento, com a média ali de quase 20 bilhões de dólares dentro do ecossistema deles, comparado aqui ao market cap do Bitcoin. Dá para ver aqui esse hype aqui. Isso aqui foi em 2022, na época do boom do Axie Infinity. Então esse setor trouxe muita grana, não só grana, né, mas também número de usuários, que é o gráfico aqui, o outro gráfico aqui da direita, nessa época aqui de 2022. E aqui para a gente ver o crescimento em números de usuários ativos envolvido em algum protocolo de jogos, né? Então dá para a gente ver aqui um crescimento de quase 5 milhões de usuários ativos que estão interagindo aí com algum protocolo, algum jogo dentro de criptomoedas. Então é um setor para ficar de olho, é um setor que criptomoedas em geral está sugando a liquidez do mercado tradicional, mas a gente mostra esses dados aqui, dá para a gente ver que o quanto isso está absorvendo usuários e capital do setor tradicional dentro de GameFi, dentro de DeFi, dentro de outros projetos também, ou mesmo somente o Bitcoin, usuários interessados em Bitcoin. E aí vamos entrar aqui para a categoria de tokens. O que é essa categoria de inteligência artificial? Então assim, todos os projetos ligados à inteligência artificial, eles estão responsáveis por trazer alguma evolução ligada à evolução da inteligência artificial ligado à blockchain. Então, integrar a capacidade analítica e de automação da IA com a qualidade da blockchain. Então a gente viu uma fusão aí. Nós tivemos a aula de blockchain, podemos perceber o quão ela pode ser eficiente, simplificada, transparente, imutável. Então, ligar a inteligência artificial com a blockchain, nós temos uma potência aí, né? Essa combinação resolve vários problemas,
tais como transparência, segurança, descentralização de dados e autonomia e eficiência. Inteligência artificial na blockchain pode automatizar operações financeiras, analisar e prever tendências do mercado, gerenciar agentes autônomos em DeFi e muito mais. Então nós temos uma vasta gama de novas possibilidades ao unir projetos de IA com blockchain. E aí eu trouxe novamente aqui, citei na aula passada a Bitensor como principal projeto aí de inteligência artificial ligada dentro de cripto. Para quem quiser se aprofundar, entender melhor o que é a Bitensor e entender melhor o poder da inteligência artificial ligada à blockchain, eu recomendo vocês colocarem no YouTube aí Decentralized Mind, The Bitensor Revolution. Então, vocês vão estar encontrando o documentário deles e vale a pena. E aí, dando sequência aqui, a IA está muito ligada ao DePIN. Basicamente, DePIN são redes, estruturas físicas que conectam com a blockchain, com tecnologias descentralizadas, né? O significado de DePIN é isso, é conectar rede e infraestrutura física usando protocolos descentralizados, usando tecnologia da blockchain. DePIN ela oferece escalabilidade física, resiliência e inclusão, promovendo a inclusão digital, principalmente em regiões carentes, monetização direta, dentre outros. Então, através dela é possível levar o acesso a essa tecnologia, blockchain, a tecnologia descentralizada até para regiões carentes. Principais projetos aí desse meio, eu trago um deles, a Render, que é amplamente utilizada para animação 3D, efeitos visuais, realidade aumentada, que é algo bem interessante também, e realidade virtual. O principal case aí hoje é a Render. E também a Helium, responsável por rastreamento de ativos como frota de veículos, equipamentos agrícolas, sensores de ambiente e afins. Helium é um projeto do ciclo passado que está bem mais estruturado, já está bem distribuído. Que eu trouxe um exemplo aqui, uma fotinha para ilustrar isso daqui. Bom, e aí entramos aqui no ponto da tokenização do mundo real, o RWA, né? Envolve a criação de tokens digitais que representam ativos físicos. Então, sempre que vocês verem aí a nomenclatura tokenização, esse termo tokenização, ele vem exatamente desse ponto, criar um token digital que representa um ativo físico. E aí eu coloquei uma foto aqui ilustrando isso, como uma blockchain, um sistema de dados, toda a rede blockchain, todo o mercado cripto aí, sugando liquidez de fora, né? Então a ideia dessa imagem foi ilustrar isso. O RWA ele vai trazer algumas qualidades, né? Aqui a gente pode ver a questão do fracionamento e aumento da liquidez, acessibilidade, transparência e eliminação de intermediários. Alguns dos pontos aqui das vantagens desse setor. Então a gente consegue fracionar a liquidez, a gente consegue dar mais acessibilidade ligado à transparência e eliminação de intermediários, que é algo característico que nós vemos aonde? Na tecnologia blockchain. Então todos esses projetos eles estão ligados à blockchain e a blockchain, isso é o que ela nos traz de melhor. Um ponto que vale ressaltar também é o enorme potencial de crescimento desse setor, né? Possibilitando que mercados tradicionais se conectem ao mundo Web3, ao mundo da blockchain, imóveis, commodities, títulos e outros ativos podem ser negociados dentro desse setor. Então, novamente, essa imagem aqui sugando a liquidez. Eu dei um exemplo agora há pouco de GameFi. Então, esse é um outro setor ainda mais poderoso, sugando a liquidez do mercado tradicional para dentro da liquidez da blockchain e dos criptoativos. Trouxe aqui como os principais cases a MakerDAO e a Synthetix. Eu falei deles agora há pouco, a MakerDAO aí como principal protocolo responsável por isso, o protocolo que emite a stablecoin DAI, que eu falei para vocês no começo dessa aula, e a Synthetix também, que já está no mercado há bastante tempo. Hoje eles possuem a maior DAO
organização autônoma descentralizada do mercado. E para finalizar aqui, vale destacar o interesse do setor tradicional dentro desse segmento. E alguns cases aqui são o próprio JP Morgan, Goldman Sachs, a BlackRock. São cases destaques globais no setor de finanças, né, do mundo tradicional, investindo fortemente nessa ponte, né, tentando trazer essa ligação aí de capital tradicional para dentro da blockchain. Então, essa foi a última aula do módulo 1, finalizando aqui, colocando para vocês vários exemplos de protocolos dentro de criptomoedas. Nós vamos entrar mais a fundo nos protocolos relacionados a DeFi, Liquid Staking e Restaking Tokens dentro do módulo de Ethereum. No módulo seguinte, nossa próxima aula, nós vamos entrar a fundo sobre o Bitcoin, então nós vamos ter aulas ali centralizadas dentro do tema de Bitcoin, módulo seguinte Ethereum, e aí nós vamos dando continuidade. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida aí podem enviar na plataforma. Nos vemos na próxima aula.